Quando alguém verificar que está gravando, agora iniciou a gravação, ok? Assim, primeiro, né, agradecer vocês aqui conosco, né? Então, primeira etapa, né, eram 3 encontros, né, do nosso ciclo de conversas, e iniciando, né, com o Dionis, muito querido, aceitou, né, prontamente estar aqui conosco. Mas mais do que isso, né, eu acho que vai ser muito bacana, antes de iniciar a sua fala em si, Dionis, você trazer para a gente a sua trajetória, né? Como você chegou ao doutorado, mas antes desse percurso, não só, né, acadêmico, também o profissional, e quando a gente para pensar, né, lá em Pádua, né, enfim, onde tudo começou, né, na UF de Pádua, porque às vezes a gente acha que os sonhos não são possíveis, né, de serem assim realizados, concretizados. E isso, não importa se a gente está na cidade grande, se está no interior, né? Não importa. Você iniciou sua trajetória, né, lá, né? E nesse sentido, parece que foi ontem, né? Mas ao mesmo tempo tem uma caminhada aí, né? Até você também tá no lugar também como gestor, isso tudo. Essa experiência vai ser muito importante para a nossa conversa, né? A ideia da gente pensar como, ainda mais agora que está se discutindo tanto, né, Ana? Como é que seria essa nossa a formação, né, do diretor, da formação desse gestor escolar, enfim. E você conversar conosco, né, sobre essa trajetória vai ser ótimo. E também se apresentar, né? Trazer para o pessoal aqui de que lugar você está falando, né? E mais uma vez, assim, gratidão por você aceitar o convite assim prontamente. E a ideia, Ana, já que ele está aqui, nós estamos pegando as pessoas no laço, né? E que ele faça uma contribuição também, quem sabe lá no curso de extensão conosco, né? Nós já temos aí 2 momentos de curso, né? Queimadas, depois Nova Iguaçu, mas não como aluno, que ele falou, não, eu quero ver como não, como aluno não, contribuindo conosco nas aulas, né, Ana? Né? Nesse sentido, porque né, que a ideia é que a gente tem esse olhar, né, de quem está na academia e que também está, né, na prática, para poder conversar também com as outras redes e trazer as experiências aqui, né, para os estudantes e para os tantos queridos que estão aqui, né, do grupo de pesquisa, professores, enfim. Tá bom? Então, sinta-se à vontade. A casa é sua, apesar, né, a casa é sua. Senta-se, né, confortável aqui conosco, tá bem? E bem-vindo mais uma vez. E quando você quiser que inicie depois a projeção, é só avisar. Tá bom? Por gentileza, pode iniciar e pode colocar na primeira lâmina, porque aí eu já inicio a minha apresentação também, Elis. Obrigado. Muitíssimo boa noite a todos. É um grande prazer para mim estar com vocês aqui nesta noite. Tem bastante pessoas queridas aqui. Eu falo em especial com a Elisângela, é uma querida, foi minha suplente na minha qualificação do mestrado, na minha defesa. Não esteve presente na defesa porque estava em Portugal, a trabalho. E estar aqui conversando um pouquinho com vocês, principalmente sobre o que eu venho pesquisando há 10 anos, é muito gratificante, principalmente por causa da minha trajetória já introduzida pela Elis. Eu sou pedagogo e mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, sou doutorando em educação também pela mesma universidade. Faço parte do GEP, que é um grupo de pesquisa que foi liderado pelo saudoso professor Jorge Najar, né, e atualmente pela professora Flávia, juntamente com Marcelo Mocazel, e também pelo PolisUF, que é coordenado pelo meu orientador de graduação, de mestrado e atualmente de doutorado. É uma história ao lado dele, professor Pablo Santos. Quando a Elis fez a arte divulgando, eu ainda estava enquanto professor e pedagogo na Prefeitura Municipal de Miracema,
na qual tenho 9 anos de experiência, mas ontem saiu a minha nomeação no Ministério Público do Estado. Então, hoje eu me apresento, né, enquanto componente da equipe de pedagogos do CAU Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Parabéns! Obrigado. E, inicialmente, eu gostaria de ressaltar a minha trajetória, e ele sempre faz questão de frisar, porque eu venho de escola pública do campo, né, uma escola pública a chamada multisseriada, multiciclada por alguns teóricos, que é um professor para várias turmas, para vários anos de escolaridade. Então, lá foi as minhas primeiras letras, né, porque a minha residência fixa dos meus pais, inclusive até hoje, é da zona rural. Então, lá começa a minha história, fico lá, faço todo o meu ensino fundamental lá, faço formação de professores, junto com a formação de professores, né, também o ensino médio chamado científico, o normal. E antes mesmo de me formar, eu passo para o concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, e da Prefeitura de Itaperuna, que faz parte aqui da mesorregião noroeste fluminense. Então, antes dos 18 anos, eu fui chamado para a Prefeitura do Rio e para a Prefeitura de Itaperuna. A Prefeitura do Rio, eu fiquei pouquíssimo tempo, né, fui dar aula no Borel, no Morro do Borel, não sei se todos conhecem, se todos já se familiarizaram, né, é uma comunidade. Fiquei lá menos de 2 meses, porque fui chamado para Itaperuna e o município de São José de Ubá, ambos pertencentes ao estado do Rio de Janeiro, à região noroeste fluminense. Neste inteirinho, eu começo a lecionar em Itaperuna e São José de Ubá. São José de Ubá, eu volto às minhas origens de escola rural. Eu começo a dar aula na zona rural, para turmas multisseriadas. Orgulhosamente, eu tive essa felicidade. Lá eu era professor, diretor e, às vezes, até merendeiro, né? Cantineiro. Porque na escola de zona rural a gente é tudo. Fiquei lá por pouco tempo também, porque eu fui logo assim convidada para ser diretor no município de Itaperuna, onde eu fui diretor de uma escola de médio porte, cerca de 400 e poucos alunos, ficando até 2014. Fiquei 2 anos em direção lá. Em 2014, passei no concurso de Miracema para professor e para pedagogo. Professor, fui chamado de imediato, para professor fui chamado 1 ano e meio depois, até porque eu também não estava formando, porque concomitantemente eu fazia pedagogia no campus da UF, que é fruto do Reúne, é importante ressaltar isso, do ladinho aqui de Miracema, que é Santo Antônio de Pádua. E aí venho para Miracema, componho a equipe do setor pedagógico da secretaria e fui convidada para ser diretor, inclusive da maior escola. Fui diretor de uma escola de 1.196 alunos na época. Fiquei como diretor um tempo. Depois dessa trajetória na direção de escola, tanto em Itaperuna, tanto aqui em Miracema, fui para a Secretaria Municipal de Educação, né? Também compus a equipe técnica de pedagogos da Secretaria Municipal de Educação. Posteriormente, retornei à escola, mas como pedagogo, no qual eu fiquei, né, durante esses anos todos, né, atuando como pedagogo, principalmente depois que eu entrei no mestrado, que eu tive que me afastar, né, da direção de escola e da gestão da Secretaria Municipal de Educação, mas atuando em gestão diretamente, até porque o pedagogo também trabalha com a gestão, querendo ou não, né, e faz parte da função dele. Então, eu iniciei o mestrado na UF na UF de Niterói, comecei a lecionar em algumas universidades privadas, faculdades privadas particulares aqui da região mesmo, em Niterói, na Anhanguera, em Itaperuna, na Unig, que também tem aí no Rio, em Nova Iguaçu, e estou no doutorado e agora com exclusividade para o Ministério Público. Então, eu vou começar um pouquinho falando de um tema que eu pesquiso desde 2011, então esse ano está fazendo exatamente 10 anos que eu pesquiso esse tema.
O recorte é muito voltado para a minha região aqui, para a região noroeste fluminense, e vocês vão entender o porquê também do recorte da minha pesquisa inicial ser voltado para essa região. Pode passar, por gentileza. É interessante iniciar essa discussão dizendo que os meus conceitos-chave, eles estão baseados, né, com Stephen Ball, Richard Bowen, Gold e o ciclo de políticas, né? Foram autores que eu tive contato só no mestrado. Então, no mestrado que eu fui estudar, que eu fui levantar sobre esses teóricos, que eu fui estudar um pouco sobre esses teóricos, eu estudei muito pouco, acredito, e para usá-los na minha dissertação, acreditando que eles poderiam me ajudar de alguma forma. E me ajudaram muito, tanto é que hoje eu estou no doutorado e continuo usando, né, o ciclo de políticas, porque eu acredito que a gente que é da área de políticas, eu no caso, que a minha linha de pesquisa é políticas educacionais, eles nos dão uma possibilidade de entender o contexto da influência propriamente dito, de como que começa a se configurar essas questões políticas, principalmente voltadas para a gestão democrática, para a seleção de diretores, o contexto da produção de texto, como que acontece esse contexto da produção de texto, por quê, principalmente? Porque eu trabalho com documentos partindo do Plano Nacional de Educação, vindo para as leis orgânicas municipais, os planos municipais de educação e, né, os municípios que têm lei de gestão democrática. Então, esse contexto dessa produção de texto, como que ele é produzido, quais as tensões, o contexto da prática, né, como que ela se configura, esse texto se configura na prática, essa política se configura na prática, os resultados e efeitos, quais são os resultados e os efeitos, né, o contexto da estratégia política. Esses dois últimos, né, discutidos muito recentemente por Stephen Ball e Richard Bowen, porque antes só tinha os três, contexto da influência, contexto da produção de texto e contexto da prática. Posteriormente, eles começam também com a discussão sobre resultados e efeitos, que é algo que está aparecendo muito claro para mim agora na pesquisa do doutorado, e o contexto da estratégia política, né, que eu ainda não iniciei, propriamente dita, essa discussão na minha tese. Pode passar, por gentileza. Quando eu iniciei a minha pesquisa, ainda no grupo de pesquisa, lá na graduação, no POLIS-UF, que é um grupo que se originou na UF de Santo Antônio de Pádua, no campus de Santo Antônio de Pádua, eu tive uma disciplina sobre educação pública e privada, que falava sobre essa trajetória de público e privado. E um dos professores convidados naquela época foi o professor Jorge Najá. As aulas do professor Jorge Najá eram sempre voltadas para dizer, a educação sempre ficou se equilibrando entre uma discussão de público, entre uma discussão de privado. Puxa para o público, puxa para o privado. Iniciativas públicas, iniciativas privadas. Financiamentos para o público, financiamentos para o privado. Né? E que se configura muito bem no Brasil, principalmente a partir da década de 90, com o fenômeno da neoliberalização. Então, a gente tem esse público-privado desde o tempo do Império, da República, onde não se falava, inclusive, em financiamento, em políticas públicas para a educação pública, né? A gente começa a pensar numa educação, mas não com esse viés, não com essa preocupação, principalmente de democracia. Nós temos, né, dando um avanço, a primeira lei de diretriz e base da educação nacional, a LDB, que é a 4.024, de 20 de dezembro de 61, ainda no governo de João Goulart, antes do golpe de 64, que se inicia, né, em 31 de março, que nós temos mesmo com alguns avanços, principalmente com manifestos pioneiros da educação nova, alguns teóricos, alguns pensadores brasileiros, alguns sociólogos brasileiros, pensando essa questão, esse alargamento democrático da escola pública, principalmente da escola pública, como a Anísio Teixeira, por exemplo, mas a gente tem essa ruptura com o golpe de 64, com a instauração da ditadura civil-militar.
Nós temos a Lei 5.692 de 71, que foi publicada, né, obviamente, em 1971, durante já o regime militar, e que muitas pessoas confundem com uma nova LDB. E aí eu me rememoro ao professor Jorge Najá, que disse que não foi uma nova LDB, né? Ela foi, né, uma reformulação, ela foi uma reestruturação, mas que não foi a LDB. LDB nós temos a de 64, nós temos a de 61, a 4.024, e nós temos a de 96 com a 9394, né? E aí, fazendo esse retrospecto histórico, pode passar, por gentileza. A gente tem um período de redemocratização brasileira e que nos interessa mais especificamente. Eu tenho como co-orientadora a professora Daniela Patti do Amaral, e ela sempre fala comigo, para você falar de gestão democrática, Jones, você não precisa ir lá nas caravelas. O que ela quis dizer com isso? Você não precisa ficar indo lá atrás e perdendo muito fôlego da sua pesquisa, falando de décadas e décadas passadas. Vamos começar pelo período de redemocratização brasileira. Então, se vocês pegarem tanto o meu trabalho de conclusão de curso, a minha dissertação de mestrado e alguns artigos frutos do início da minha tese, vocês vão perceber que eu dou mais ênfase a partir da década de 80, porque é um período, né, conhecido por todos nós como da redemocratização brasileira, após 21 anos de ditadura. Em 85, a gente, felizmente, né, a gente sai desse período negro, turbulento, muito, que impediu avanços democráticos em gestão democrática na escola pública. Destaco que houve algumas que já haviam alguns movimentos, algumas discussões sobre gestão democrática durante o período da ditadura. É óbvio que existiram alguns. Querino Ribeiro, por exemplo, iniciou, desde a sua discussão sobre a administração escolar, o próprio Anísio Teixeira, já na década de 30, né, o próprio Paulo Freire sobre essa questão de democracia, mas a gestão democrática ganha fôlego a partir da Constituição de 88. E aí eu destaco o papel das entidades e associações educacionais, inclusive a UNFOP, que tiveram um papel importantíssimo, né, na formulação dessa educação, e movimentos estudantis, movimentos de profissionais de educação básica e de nível superior. Temos no dia 5 de outubro a promulgação da Constituição de 88, e aí nós temos, consequentemente, como diz a professora Sofia Leste Vieira, novos rumos para as políticas públicas e organização da educação brasileira. E é aqui que nos interessa e que eu começo a discutir também muito a minha pesquisa. Pode passar, por favor. E aí, com a Constituição, nós temos no artigo 206 que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios e, né, o princípio sexto é gestão democrática do ensino público da forma da lei. Pode passar, por favor. Temos em 96 a LDB, né? E a gestão democrática, a palavra gestão democrática, ela aparece na LDB diretamente 3 vezes. No artigo 3º, no artigo 14 e no artigo 56. No artigo 3º, ela é geral, ela fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios e destaca no 7º, no 8º, a gestão democrática do ensino público, na forma dessa lei e da legislação do sistema de ensino. No artigo 14, ela fala das formas de participação, porque a gestão democrática, partindo até dos estudos do professor Licínio Lima, é um dos aspectos, uma das dimensões da gestão democrática é a participação, no artigo 14, e no 56, pode passar, por favor, ela já fala da gestão democrática do ensino superior, que é importante também destacar. Então, a palavra gestão democrática aparece 3 vezes na LDB. Artigo 3º, artigo 14 e artigo 56. Né? As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio de gestão democrática, assim como as instituições públicas, né, da educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Pode passar, por favor.
E eu trago, a partir da LDB, eu trago um importante documento que foi aquele que me causou mais incômodo para continuar minha pesquisa no mestrado sobre gestão democrática e seleção de diretores e no doutorado, que é o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, né, de 2014. Né? Já temos aí praticamente quase 8 anos, né, do PNE, e a minha pesquisa mostra exatamente como que se configura o cenário das prefeituras municipais na dissertação da região noroeste fluminense, né, após anos de promulgação do Plano Nacional de Educação, né, e agora na tese como que se configura nos 92 municípios. Vamos ver se eu vou ter fôlego e braço e perna para isso tudo. Então, o Plano Nacional de Educação, o meu foco é na meta 19, que fala exclusivamente da gestão democrática, né, que é assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação. E aí eu chamo a atenção de vocês que eu não discuto porque, tipo assim, toda pesquisa tem suas limitações. E eu fui encontrando com várias. Uma delas foi a questão associada a critérios técnicos de mérito e desempenho. Eu não discuto isso. Eu discuto a gestão democrática em si e a seleção de diretores, e aí eu entro, né, relacionado à consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnicos da União para tanto. E aí eu deixo também, para não se estender tanto, que vocês consultem as 9 estratégias que tem dentro da meta 19 do Plano Nacional de Educação. Então, aí eu pego a gestão democrática e a seleção de diretores, discutindo essa consulta pública à comunidade, dentro, obviamente, das escolas públicas. Pode passar, por favor. E aí eu entro na minha pesquisa em si, né, sobre a gestão democrática e a seleção de diretores, que inclusive dá um nome deste encontro nosso hoje. O pesquisador, né, eu me coloco como pesquisador, professor, 9 anos, professor de escola pública, desde a educação infantil e de escola de zona rural até, né, hoje, o nível superior, né, o pedagogo, né, que sou desde 2016, ano da minha titulação, e diretor. Sendo que nesses 9 anos, inclusive eu fui muito, indagado por isso, durante a minha trajetória, principalmente aqui no município de Miracema, como que podia eu, com tão pouco tempo, ser diretor escolar? Porque eu tenho eu faria agora no final do ano 9 anos de magistério, e eu tenho 1 ano e meio de sala de aula da educação básica. O resto, todos em cargos de gestão, né? Gerindo pessoas, coordenando pedagogos, sendo diretor de escola, sendo chefe de setor pedagógico, né? Na graduação, a minha pesquisa se deu gestão democrática, descentralização do poder e participação da sociedade civil. Posteriormente, que eu, logo na graduação, já entrei também no grupo de pesquisa no GEP do professor Jorge Najá, repensando, eu tiraria o descentralização, eu colocaria desconcentração, que é um termo que veio pós-descentralização, não dizendo que a descentralização está certo, mas que me daria mais argumentos, mais base, até para as minhas discussões, no meu trabalho de conclusão de curso. Que na graduação, esse trabalho de conclusão de curso me rendeu o prêmio Laurea Acadêmica da universidade, que é o prêmio máximo para o estudante de cada graduação, né, de cada curso, né, e eu ganhei o prêmio Laurea Acadêmica. Fui para o mestrado com a mesma temática, porém, né, com outro título. Os diretores escolares do Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, desafios para uma gestão democrática. Né, é uma pesquisa de mestrado, 2 anos, eu tinha que recortar, eu recortei na mesorregião noroeste fluminense, que mesmo assim me deu, como toda pesquisa, muito trabalho, porque ir nos 13 municípios, ser recebido nos 13 municípios, foi algo que eu acho que eu digo que eu tive sorte, que eu comecei minha pesquisa no 2º semestre do mestrado, então eu fiquei 1 ano e meio fazendo a pesquisa em si, porque eu acho que se eu tivesse começado no 2º ano, eu acho que eu não daria conta.
Agradeço demais ao Ministério Público em si, porque o Ministério Público tem todos os planos municipais de educação no site dele. Então, fica também como sugestão de consulta para vocês. O Ministério Público tem um arcabouço de legislação importantíssimo que ajuda muito o pesquisador. Então, me ajudou muito. E no doutorado, em curso, eu estou no meu 2º ano de doutorado, eu trago a gestão democrática e seleção de diretores escolares no estado do Rio de Janeiro. E aí muitos perguntam, por que essa ambição nos 92 municípios? Você não dá conta. O que eu me proponho na minha tese de doutorado agora, eu tenho muitas informações já. Inclusive de pesquisas que eu venho fazendo ao longo dos anos, principalmente a partir do mestrado, né, que o meu mestrado, inclusive a minha dissertação de mestrado, ela foi premiada pela UF também, eu tive progressão direta ao doutorado, eu deixo algo em aberto para iniciar e continuar a discussão com outras secretarias. Porque se a gente pegar, repito, no próprio site do Ministério Público, a gente tem informações de todos os municípios, dos 92 municípios. Se a gente pegar pesquisas como a da professora Daniela Patti, serve muito também como discussão para mim, porque a professora Daniela Patti também pesquisa seleção de diretores. E deixo também como sugestão os escritos da professora Daniela Patti. Por quê? Porque ela pesquisa a seleção de diretores, ela discute, além da gestão democrática, o mérito e o desempenho. Né? Então, eu acho que, tipo assim, ela vem para ajudar também nessa discussão. Então, pode passar, por favor? Eu apresento para vocês, nesta noite, um pouco da minha pesquisa. Então, eu trago uma lâmina para falar sobre o que eu me propus fazer na graduação e por que eu sempre volto lá na graduação. Porque foi na graduação que eu falei assim, é isso que eu quero pesquisar, é isso que eu quero continuar pesquisando. Tem muita coisa ainda para ser revelada, para ser discutida, principalmente na região noroeste fluminense. Eu estou falando, gente, da região mais pobre do estado do Rio de Janeiro, que concentra pouco mais de 1% de toda a riqueza do estado do Rio de Janeiro. Uma região ainda pouco explorada. Existem algumas pesquisas, mas poucas em relação a regiões, por exemplo, da Baixada Fluminense, em região ao próprio município do Rio de Janeiro, a região serrana, poucas pesquisas. Então, essa pesquisa foi realizada na graduação, na época, em 3 escolas do município de Miracema. Vou situar para vocês o município de Miracema. É um município de pequeno porte, de 30 mil habitantes, em média. Apresenta, segundo o IBGE, o último IBGE, uma tendência de crescimento na sua população, né? Hoje, o município de Miracema, falo isso com muitas críticas incutidas, é o primeiro no IDEB de todo o estado do Rio de Janeiro, né? E eu falo de um município de uma rede de pouco mais de 4 mil alunos, 5 mil alunos, é a média. A pesquisa foi realizada em 3 escolas no município de Miracema. Nesta época, é importante sacar, eu já era diretor de uma escola, e a minha intenção inicial, olha que coisa de pesquisador, né? De iniciante, né? Era pesquisar a própria escola, que eu era diretor. Aí meu orientador falou assim, não, isso não existe. Você vai falar de gestão democrática, de algo de você... Calma, eu acho melhor você ver outras experiências além das suas. Então, eu pesquisei 3 escolas, o critério de escolha foi, eu tentei pegar as 3 maiores escolas, né, do município, foi muito bacana essa pesquisa, porque durante 3 meses eu participei de reuniões de conselhos de classe, conselhos escolares, reuniões pedagógicas, reuniões de pais e responsáveis, analisei os projetos políticos pedagógicos, além de entrevistas com professores, pedagogos e as diretoras. Só que essa questão da minha participação nas reuniões foi algo muito curioso, porque eu vi que eles tinham uma fala ensaiada, porque eles sabiam que havia um corpo estranho ali. Então eu vi que os meus objetivos eles seriam deturpados, que as minhas intenções elas não seriam fortemente fortemente escritas no meu trabalho. Eu acho que perderia a minha intenção inicial.
Então, essa minha participação nas reuniões, e por ser também funcionário do município e tal, foi algo muito, assim, que me ensinou muito a hoje fazer uma pesquisa um pouco diferente daquela que eu fiz no início. Mas foi muito bom para eu aprender nessas 3 escolas como que funcionava isso. Por fim, né? E outra coisa, perdão, Jones, e outra coisa, né? Até mesmo quando você fala, a minha ideia original era fazer a pesquisa da minha própria escola, em que eu sou diretor, né? Sim. Como realizar uma pesquisa, né? Como você falou, da temática de gestão democrática, falando com os seus professores, com os seus pais, né? Com a sua comunidade, lógico, eles já iam tender, né, tender a responder tudo positivamente, enfim, né? Sua gestão democrática, sim, professor Jones, diretor Jones. Mas mais do que isso, é interessante perceber que mesmo você como diretor nessas escolas, que são escolas de Miracema, da mesma, né? Da mesma rede, eles não conseguiram te ver apenas como diretor, te viram como pesquisador. Conseguiram Exato. separar muito bem isso, e é um desafio mesmo, né? Tanto para os meninos, né? Estou falando de meninos, mas quando nós vamos fazer estágio nas escolas, né? Em outros espaços, né? E até mesmo realizar nossos trabalhos de pesquisa, seja de monografia, ou né? Mestrado, ou doutorado, ou pós-doc, seja o que for. É um desafio como chegar nas escolas e mostrar que nós não estamos lá para julgar, para avaliar, ou enfim, né, o que está acontecendo lá, mas para entender, compreender e se aproximar, né, no caso, aproximar com, apesar que você já tinha uma proximidade muito grande, mas você sair da sua escola e ir para outras escolas te faz, de alguma forma, desconstruir seus olhares, né, em relação até mesmo à sua prática, ou às, né, suas práticas, mas é um desafio muito grande não ter esse discurso pronto, né, porque se a gente para pensar, cá entre nós, né? Quando a gente vai receber uma visita, a gente arruma a casa, não arruma? A gente não deixa a casa, né, toda bagunçada, não deixa tudo, né, fora de lugar. A gente tenta arrumar da melhor forma possível para recepcionar aquela visita. E esse ser estranho, né, esse corpo estranho, de alguma forma altera a rotina da escola, né? E é um desafio. Se não for uma pesquisação, uma pesquisa de intervenção, você está ali querendo efetivamente observar, né, para poder aprender aquela realidade, as percepções, é um desafio você estar ali e não ser, não tem como não ser percebido, né? Mas não interferir naquela realidade, não fazer com que eles construam discursos que a gente queira ouvir. Que esse é o desafio, até mesmo das entrevistas, né? Como deixar o outro tão à vontade para que ele possa trazer para a gente ver as percepções deles, né? Como diretores. Né? E aí, nós estamos tendo essas experiências desde o semestre passado, repassado, né, Ana? No sentido de trazer diretores de escolas para mostrar para a gente, né, como é essa realidade, né, como é que é a realidade de estar lá no chão da escola, porque aí esse olhar de vocês vem trazendo a teoria e a prática, né, como se configura isso, porque na pesquisa é um desafio, lógico, você vem desde a graduação e a gente está aprendendo sempre a pesquisar, como você falou, olha, no mestrado eu já fiz de outra forma, no doutorado, né, quem sabe faço, né, vai aprimorando, mas até mesmo para a gente trazer como exemplos para os nossos relatórios, né? Que tudo acaba sendo um relatório de pesquisa ou de estágio, enfim, no sentido de que a gente não traga, eu diria assim, percepções ou enviesadas ou cristalizadas de uma dada realidade. Uma coisa você está ali naquele momento, você ficou 3 meses ali, né, participando de todas essas reuniões. Uma coisa é você ficar direto vendo as dinâmicas, as rotinas das escolas. Outra coisa é você ir lá pontualmente, de vez em quando, como aprender essa realidade. Então, assim, só para... Eu fiquei muito curiosa, você participou de 200 milhões de reuniões, e que percepções foram essas, e eu fiquei mais curiosa ainda que elas 3 tinham PPP, né? As três escolas tinham PPP. Sim, as 3 escolas tinham PPP.
Em relação ao projeto político-pedagógico, é muito interessante como que as coisas se misturam em um município pequeno. Eu era chefe do setor pedagógico antes de ser diretor escolar. Então, eu fiz uma formação para a construção de projeto político-pedagógico. Só que o que aconteceu? Todas as escolas fizeram, mas o que eu percebi? Foi um dos meus achados na pesquisa. Os CPPs eram parecidíssimos. De uma escola para outra. Só mudava mesmo as informações, né, que eram internas de cada escola. Inclusive, isso está no meu trabalho de conclusão de curso, né? Mas o mais bacana da entrevista, eu vi um discurso muito ensaiado nos conselhos de classe, nas reuniões de responsáveis, mas com os professores, nos corredores, na sala dos professores, a minha pesquisa acontecia da forma como eu esperava, porque eles ficavam mais relaxados, mais à vontade, eram os meus pares, não me via tanto como pesquisador, porque eu batia de fato um papo, e ali eu conseguia os dados que eu precisava de uma forma leve, sem interferir muito diretamente, até mesmo na resposta. Então, eu digo que a pesquisa foi muito interessante. E eu fechei essa pesquisa indo na Secretaria Municipal de Educação. Mas por que indo na Secretaria Municipal de Educação? Porque no interior a gente vive um coronelismo, um patrimonialismo muito forte. E os diretores de escola, bem como os pedagogos que fazem parte da gestão da escola, eles ficam muito submetidos ao secretário municipal de educação, ao que o secretário ordena, a que a secretaria ordena. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque todas as iniciativas de gestão democrática parte da Secretaria Municipal de Educação. Foi uma coisa que eu percebi. Ok, a Secretaria tem que possibilitar fomento de políticas, de encenações, mas, veja bem, eu falei assim, mas eu quero ouvir a secretária. Qual é o entendimento da secretária nos espaços de controle e acompanhamento social, dos conselhos do Fundeb, dos conselhos escolares e no mecanismo de gestão democrática? E foi ali que eu entendi como que começa a se configurar o cenário de 3 escolas que a resposta foram gestão democrática só no papel. Eu estudei gestão democrática para passar no concurso. Eu estudei gestão democrática, ela consta na LDB. Esses eram os discursos, inclusive no meu trabalho de conclusão de curso, com autorização deles, obviamente respeitando a identidade, eu trago as falas desses professores. Gestão democrática, eu sei que existe. Eles têm consciência que existe a gestão democrática. Muitos, inclusive, falam até o artigo que está a gestão democrática, mas dizem que a gestão democrática não entende ela como um processo e não entende ela como uma realidade possível. Inclusive, foi muito engraçado que o meu último capítulo do meu trabalho de conclusão de curso, eu coloquei aquela frase do Eduardo Galeano, a utopia. Porque eles diziam, todos os professores, parece que as respostas deles se voltavam que a gestão democrática é algo utópico na escola. E aí eu usei essa frase justamente do Galeano para, tipo assim, peraí, mas para que serve a utopia? Para não deixarmos de caminhar. Então, a gestão democrática está aí para a gente entender como um processo e como assim, agentes também responsáveis por elas, não só os diretores, mas os professores, os pedagogos. Avançando um pouco na discussão, eu saio da graduação e vou para... Pode passar, por favor? Para o mestrado. No mestrado, quais foram os meus objetivos no mestrado? Analisar como se dá a seleção de diretores de escolas públicas municipais, porque na graduação eu vi que um dos entraves de gestão democrática, de se discutir democracia na escola, era que aqueles diretores, eles eram os olhos dos vereadores, os olhos dos prefeitos, os controladores. Então, tudo que fugisse e que envolvesse uma participação de todos, fugia do controle.
do secretário ou da secretária, do prefeito ou da prefeita, né, ou dos vereadores, porque muitos diretores são indicados por vereadores e ou pelo próprio prefeito, né. Eu escrevi um artigo que é intitulado o seguinte: do palanque do comício da campanha eleitoral à cadeira de gestor. Meu candidato venceu, agora o poder é meu. Foi um artigo que a professora Daniela Patti me ajudou a fazer, e era basicamente isso. Então eu falei assim, gente, como que se dá essa seleção de diretores escolares no Noroeste Fluminense, não só em Iracema, né? Produzir um comparativo normativo das principais legislações nacionais e municipais. Então eu peguei o Plano Constituição, LDB, Plano Nacional de Educação, peguei Lei Orgânica Municipal, Plano Municipal de Educação e fui nos municípios saber, existe uma lei de gestão democrática pós-Plano Nacional de Educação no município? Existe? Essa era a minha pergunta, as minhas iniciais no mestrado. Subsidiar o debate sobre gestão escolar democrática nos municípios pesquisados e também em outros que compõem as demais regiões do Estado. Verificar os possíveis desafios para uma gestão escolar democrática. Pode passar, não tem problema. Pode passar. Então, um segundo, desculpa. Sim. É o mapa. Foi. Isso. Desculpa. É o mapa. E aqui nós temos o mapa do estado do Rio de Janeiro, todo, né, os seus 92 municípios. O Noroeste Fluminense é uma região castigada pela seca, tanto é que está lá em cima, pela pobreza extrema, há uma pobreza muito grande no Noroeste Fluminense, e eu dou um recorte nele, pode passar, por favor? Na próxima lâmina de slide, que aí eu pego os 13 municípios do Noroeste Fluminense. Varriçai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus de Itabapuana, Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Bá, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Cambucia, Peribé, Itaucária e Talva. 13 municípios do Noroeste Fluminense. Eu fui em cada município conversar com os secretários, com alguns diretores, marquei antes, fui, né, porque foi antes da pandemia, inclusive, eu dei essa sorte, inclusive, para entender como que funcionava lá. Alguns documentos eu já tinha acesso, os planos municipais de educação, mas lei de gestão democrática, por exemplo, tinha um município que tinha e não estava disponível, que era Cambuci. Então, por isso a importância de nós irmos fazer pesquisa, né? Ir a campo, sair, né? Sair. Pode passar, por favor? E aí eu tive como referencial teórico metodológico Steven Ball, Richard de Boa, Yanni Gold e o ciclo de políticas. Usei no finalzinho a MUF, Chantal MUF, bem no finalzinho, para me ajudar um pouquinho na discussão sobre democracia. Uso muito Licínio Lima e as 3 dimensões elementares relacionadas diretamente à gestão democrática, que é a eleição, a colegialidade e a participação na decisão. Em relação à eleição, eu me debruço algumas páginas da minha dissertação a falar sobre essa questão do termo eleição, porque a gente sabe que desde 2009 o Supremo Tribunal Federal teve uma DI de inconstitucionalidade, que o termo eleição é inconstitucional e que dá abertura para a nomenclatura consulta pública e que a gente sabe que dá margem também para uma apropriação elástica, né, da escolha de diretores escolares, o termo consulta pública, como a professora Daniela Patti fala. Pode passar, por favor? Uso a professora Daniela Patti do Amaral, que trabalha gestão democrática no estado do Rio de Janeiro, e foi muito bacana também que nessa pesquisa minha de gestão democrática eu me aproximei muito dos estudos de Portugal, porque lá existem alguns aspectos de gestão, alguns processos de gestão democrática interessantíssimos para nós trazermos aqui para discutir, para fazer pesquisas comparativas, né, professora Elisângela? Brasil-Portugal. Eu me amarrei. E eu gostei muito, porque o pós-doc da professora Daniela Patti, de 2016, foi exatamente Gestão Democrática Brasil e Portugal.
Então, me ajudou muito na minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma abordagem qualitativa da pesquisa, né? E o método de validação por triangulação. Por que a escolha deste método? O método de validação por triangulação, que eu comecei a usar na graduação, ele é uma combinação de várias metodologias, de entrevistas, de relatórios, enfim, de pesquisação. Ele é um combinado. Então, ele me atenderia para o que eu queria fazer na minha dissertação de mestrado, né? Pode passar, por favor. E aí, quais são as considerações que eu trago? A primeira coisa que eu discuti com a pesquisa sobre a região noroeste fluminense, eu fui pesquisar o IDEB de cada município, eu fui pesquisar a renda do município mensal das famílias, essas questões para contextualizar a região noroeste fluminense. Tanto é que um capítulo da minha dissertação é praticamente falando da região noroeste fluminense. Até porque eu uso o termo Brasil desconhecido. O termo Brasil desconhecido foi um artigo que eu publiquei junto com o meu orientador em 2015, porque por causa é uma parte do Brasil que não é muito interesse de pesquisas, de pesquisadores, então a gente usa o termo Brasil desconhecido. Então eu queria apresentar esse Brasil, então eu quis escrever muito sobre a região noroeste fluminense, né, para outros pesquisadores também poder conhecer essa região pouco explorada academicamente dizendo. E a primeira coisa que eu discuti, que eu falei assim, não, eu tenho que falar sobre isso, foi a desigualdade no federalismo, essa questão dos repasses, essas questões de financiamento da educação propriamente dito, o local que a região está, o coronelismo, o patrimonialismo muito forte dessa região, né? E fatores que impediam a educação, a vivência da democracia propriamente dita. Porque é muito engraçado, quem são os prefeitos aqui da região? Os prefeitos aqui da região são os ricos, que possuem grandes propriedades de terras, e existem várias pessoas que trabalham para eles, inclusive são os cabos políticos fortes deles, né? Que se candidatam e que ganham. Aí depois saem, porque ficam 8 anos ou 4 anos, ficam 4 anos só, depois voltam. E se torna um ciclo. Isso é um impedimento também de democracia. Se aproxima muito até mesmo de uma monarquia. E aí a dificuldade de se implementar uma gestão democrática, levando em consideração a história do Brasil, inclusive a história das políticas educacionais, marcadas por uma descontinuidade a fim de entender interesses particulares e não coletivos. Essa é uma pesquisa que foi foi o texto de professora titular da professora Sofia Leste Vieira, no Estado Federal do Ceará, que ela fala que um grande problema também para a democracia brasileira de implementação de políticas, o termo implementação é dela, é a descontinuidade. Entra um governo que acabar com tudo que o outro fez, entra outro que acabar tudo que o outro fez. E isso eu percebi muito na região aqui noroeste fluminense, quando eu fui pesquisar a questão da gestão democrática. Aí alguns diretores falavam assim, até alguns professores, olha, o secretário anterior fazia uns encontros com a gente, até que bacanas, fazia roda de diálogo, saiu, né? Mas esse não, é completamente oposto, né? Também né, apoia o político tal, também é cabo eleitoral do atual, né, representante da nação. Então, eu comecei a perceber também que essa questão da descontinuidade política era um fator agravante também para a gestão democrática dessa região. Pode passar, por favor. O patrimonialismo do Estado, muito forte, né? Tanto é que o que eu descubro na minha dissertação? O termo, eu trago do Mendonça o termo barganha política. Eu balanço bandeira para você e me torno diretor escolar. Né? Então, a gente vê um patrimonialismo muito forte, diretores há anos no governo, na direção da escola, porque o seu vereador já tem 3 mandatos, 4 mandatos, então ele permaneceu na direção daquela escola, né? E, ao mesmo tempo, em que deparamos com municípios do Brasil que usam o termo eleição como principal meio de seleção de diretores. Tem municípios onde o critério de escolha é puramente político-partidário. Então, o que eu achei nessa minha pesquisa?
Passe fazendo favor. E aí, nessas políticas de seleção de diretores escolares dos 3 municípios da mesma-região, eu trago um quadro síntese do que eu achei desse comparativo normativo que eu disse para vocês lá que eu fiz. Pode passar, por favor. Veja bem, eu peguei as leis, como que acontece na prática a seleção de diretores, porque eu pesquisei, fui na secretaria saber como que acontecia, peguei a lei orgânica para comparar, peguei o plano municipal de educação e peguei e pesquisei, procurei, entrevistei. Existe alguma lei específica de gestão democrática? Pasmem, dos 13 municípios, apenas 3 têm uma lei específica de gestão democrática pós Plano Nacional de Educação, que já vai quase para 8 anos. Então, nós temos aqui, por exemplo, os municípios que fala a Peribé. O único município, inclusive, em que apresenta fidelidade normativa é o município de Aperibé, porque ele fala de eleição. Acontece a eleição na prática no município, os diretores são promovidos à função através de eleição. Na lei orgânica, fala em eleição, é um município muito novo, né? Fala em eleição, o plano municipal de educação fala em eleição e ele tem uma lei de gestão democrática. Então, a fidelidade normativa desse município de Aperibé, ela é o que me chamou muita atenção, ou seja, está acontecendo na prática processos, né, de gestão democrática, de provimento de eleição de diretores, está na lei orgânica, está no plano municipal de educação, está na gestão democrática. Mas, por exemplo, se a gente pegar algum município, Cambuci, por exemplo, é eleição também, Cambuci, mas na lei orgânica não fala de eleição, fala de escolha do poder público, do prefeito, né? No plano municipal de educação, nem menciona no plano municipal de educação. E existe a lei de gestão democrática. É interessante, gente, que esses municípios, por exemplo, a Cambuci, se eu não fosse ao município, eu descobri a lei de gestão democrática do município de Cambuci, faltando 2 meses para minha defesa, 2 meses e meio, porque não estava disponível. Se eu não tivesse conversando com várias pessoas da Secretaria Municipal de Educação e diretamente ligado, eu não teria achado essa lei, né, tido acesso. Italva, indicação, não menciona, lei de gestão democrática não existe, e isso foi uma realidade. Alguns municípios, muito interessante, eles, na prática, é puramente indicação. Mas se você for nos documentos, no plano municipal está falando eleição, na lei orgânica está falando eleição, e já estão, a fala deles, porque eu adoro o gerúndio, estamos fazendo, estamos construindo. E no discurso deles, estamos fazendo a lei de gestão democrática do município já, né? Porque, óbvio, era um pesquisador, mestrando, eles também não gostariam de falar, não tem, a gente não vai fazer. Sempre estavam falando, não, nós estamos falando, nós estamos discutindo com o Conselho Municipal de Educação, com os diretores, tinha muito também essa resposta. Mas olha que interessante, na prática desses municípios, é indicação política, porque eu destaquei que só apenas 3 dos 13 que não fazem indicação direta do prefeito, dos vereadores e do secretário, né? Mas nos documentos está a eleição. Epa, o que é isso? Né? Essa é a minha dúvida, Jones. Está escrito eleição mesmo, né? Apesar de você já ter mencionado que é inconstitucional. Sim, eu estou colocando como eu achei, como eles usam. Eleição. Mesmo que a minha pesquisa de dissertação hoje sirva para esclarecer eles sobre essa questão da eleição, né? Eu tive essa preocupação, como eu fiz uma pesquisa da região, eu falei assim, eu quero que pessoas da região leiam ela. E, tipo assim, eu faço uma discussão sobre esse termo eleição, mas eu trago aqui no quadro porque eu achei da pesquisa, não é meu, tá entendendo? Então, tá escrito lá, eleição, né? Nos documentos, eleição. Na prática, indicação, né? E o mais interessante, né, da pesquisa, só 3 municípios que existe uma lei sobre gestão democrática. E o mais interessante sobre lei de gestão democrática, uma lei de gestão democrática, ela não é só seleção de diretores escolares, concordam?
Uma lei de gestão democrática no município, ela vai abarcar diversos espaços, diversos movimentos de participação, de controle, enfim, eles resumem a gestão democrática à seleção de diretores escolares, esses 3 municípios. Eu deixo a lei aí para vocês. Se vocês pesquisarem as leis, vocês vão ver. A lei de gestão democrática do município é só sobre seleção de diretores escolares. Só se resume a isso. É uma outra problemática que eu lá na graduação já havia percebido, que é uma falta de entendimento sobre a própria gestão democrática e sobre os próprios documentos que se tem, porque não se tem muito espaço de discussão nesses 3 municípios sobre essas questões voltadas à gestão democrática. Eu vejo muitas discussões aí no município do Rio de Janeiro, na Baixada, né? Eu vejo muitas, mas aqui na região, eu que sou daqui, que tenho 9 anos de gestão, tenho 9 anos de magistério, sendo 7,5 só em cargo de gestão, em funções de gestão, eu digo, não há, e a gente tem pouco espaço aqui, né? Então, pode passar, por favor. E aquela questão que você trouxe também mencionou, o equívoco de se colocar aqui a eleição é sinônimo, né? Isso. Democrática. Porque, isso. E não só, nesse caso, você traz para a gente que não só está pensando como sinônimo, mas também como um limitador, né? Que é só isso, a gestão democrática é apenas isso. Exato, é apenas isso. Porque as leis de gestão democrática desses 3 municípios, do apenas 3, né, ela se limita à eleição de diretores, a falar como que acontece a eleição de diretores. Uma eleição, estou usando a nomenclatura deles, tá, gente? Uma eleição que, se a gente perceber, poucos alunos participam, porque tem que ter mais de 16 anos. E o município oferece até o 9º ano do ensino fundamental, que a faixa etária, né, adequada é até o 15, né, da idade certa, entre aspas, é até os 15 anos. Como assim? Né? Como que acontece a minha votação desses pais? Então, eu pego, por exemplo, Miracema, que é o meu município, né, que eu estava atuando até a semana passada. Indicação. Eu fui diretor por indicação. Eu fui indicado pelo prefeito e pela secretária na época. Né? Não menciona na lei orgânica como que vai acontecer. Só que se vocês pegarem, os planos municipais de educação está disponível no Ministério Público. Todos os planos municipais de educação, eles fizeram um copia e cola do PNE. Gente, é um copia... Olha só essa lacuna aqui do plano municipal de educação. É um copia e cola do PNE. Parece que, tipo assim, eles estavam muito atarefados, né? E, tipo assim, a gente tem que fazer o plano municipal de educação, porque houve um monitoramento para se fazer o plano municipal de educação, inclusive do próprio Ministério Público, né? Mas vamos pegar o plano nacional de educação, que é a nossa base, e vamos pegar e copiar, porque a nossa meta 19 é essa. Principalmente a meta 19. Cá entre nós, né, Dionis? Cá entre nós. Você falou que o PPP só mudava o endereço e o nome da escola e os números? Começa do miudinho, das escolas que fazem o mesmo documento, só alterando as informações, né? Senão... Sim. Vejam os textos, pessoal, dos planos municipais de educação. Critério técnico de mérito, desempenho e eleição. Ou seja, do PNE. Eu usei o PNE no início da minha apresentação. Do PNE. Eles copiaram e colaram. E não tinha estratégias próprias do município que deveria ter dentro da meta. Correto? As estratégias são as mesmas do PNE. Alguns municípios fizeram até o seguinte, diminuíram as metas. Em vez de 9, colocaram 6, colocaram 7, colocaram 5, mas foi um copia e cola. Que também, para mim, só analisando, que eu fui perceber que eu entendi. Pode passar, por favor. E aí, o que eu descubro na minha pesquisa? Que a seleção de diretores hoje é um dos maiores impedimentos de gestão democrática da educação dos municípios. E por que eu faço essa afirmação na minha dissertação de mestrado e que eu fui muito indagado pela banca? Porque é um dos maiores impedimentos. Porque eu acredito que uma escola em que se tem uma abertura para consulta pública, que seja consulta pública de professor, que use o termo eleição, né? Para o diretor ser escolhido pela comunidade escolar, os pais, os responsáveis, os alunos,
ela tem, numa escala de democracia, ela tem mais possibilidades de se haver espaços de gestão democrática nos conselhos escolares, nas reuniões de pais, na associação de apoio às escolas, enfim, nos diversos espaços de controle social, né? Então, eu percebo isso. E na minha pesquisa, isso ficou muito claro também para mim, principalmente por os professores terem entendimento disso também. É interessante, porque às vezes a gente acha que o professor não está nem aí, que o professor não. Na minha dissertação de mestrado, eu percebo que os professores têm conhecimento da gestão democrática e têm conhecimento e queriam escolher os seus diretores. Mas que por causa de todas essas questões que eu já levantei, principalmente dessa região, que eu posso falar em específico dela, porque foi onde eu fiz a pesquisa, há vários empecilhos, vários impedimentos para essa gestão democrática e para essa eleição de diretores escolares ou consulta pública, né? Consulta à comunidade escolar. Mesmo não sendo o único mecanismo para tal, tenhamos bem claro isso, ela acaba favorecendo os demais, como eu acabei de dizer, como foi possível perceber por meio da pesquisa realizada nas redes de ensino dos 13 municípios. Nos 3 municípios que se existe eleição de diretores escolares, a minha conversa era outra. A minha possibilidade de alagamentos era outra, porque nos municípios que não são os outros 10, os diretores tinham medo de conversar comigo, porque eles tinham medo de se comprometerem politicamente com o prefeito, com os secretários. E isso foi uma problemática que eu enfrentei desde a graduação. Eu falava, só vai o que você quiser para a minha pesquisa, a sua fala. Não vai a sua fala, você não autoriza a sua fala, eu não coloco a sua fala, mas eu quero só informações. Né? Informações, eu quero também entender com vocês. Eu estou aprendendo também com vocês. Pode passar, fazendo favor. E aí, agora, na pesquisa do doutorado, que está em curso, eu pesquiso a gestão democrática e a seleção de diretores escolares no estado do Rio de Janeiro, eu busco analisar como a participação da comunidade para a seleção de diretores está posta nos textos legais dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Não só nos 13 agora, mas agora nos 92. Como que a participação, porque como eu pego participação, colegialidade lá do Licínio Lima, eu quero trabalhar essa questão da participação, que está diretamente ligada a essa questão da gestão democrática. Como que acontece a participação da comunidade para a seleção de diretores escolares? Posta nos textos legais dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Como que acontece? Pois interessa perceber como o Legislativo e o Executivo operam com significante participação em políticas de caráter democrático. Como que os legisladores, os vereadores, o Executivo, né, no contexto da prática, como que eles operam essas legislações? Né, as suas legislações, as suas leis orgânicas, seus planos municipais de educação, nesses 92 municípios agora. Então, o estudo contempla as formas de participação da comunidade no processo de seleção de diretores. Pode passar? Na primeira etapa da pesquisa, ainda sendo finalizada, porque eu já iniciei, inclusive remotamente, pesquisei a lei orgânica, porque a lei orgânica dos municípios é muito fácil a gente achar, porque ela está disponível na internet, todas. O Plano Municipal de Educação, disponível no site do Ministério Público, e a legislação sobre o processo de seleção de diretores, isso dos 92 municípios. Destaco que eu já havia iniciado essa pesquisa com a professora Daniela Patti, na minha própria pesquisa de dissertação de mestrado, né? Os endereços eletrônicos das prefeituras, nas câmaras de vereadores, tem as leis orgânicas também, tá, gente? Poucas câmaras de vereadores nos seus sites não têm as leis orgânicas do município. Se eu não me engano, das 92, eu acho que só em relação às 92, eu acho que só 16 não tem, ou seja, todos deveriam ter, eu sei disso, mas só 16 que não tem.
E as secretarias municipais de educação dos 92 municípios do estado do Rio. Site das secretarias municipais de educação, recomendo que não vão lá para pesquisar. Não são atualizados e não nos dão dados precisos para pesquisa, principalmente em gestão. Isso aconteceu comigo, por exemplo, em Cambuci. Tinha um site da Secretaria Municipal de Educação, até que muito bonitinho, mas completamente desatualizado. Localizei legislações em 37 municípios, organizados em 3 blocos, a partir da concepção. Esse termo fidelidade normativa, eu faço referência na própria lâmina, a professora Daniela Patti. A partir de algumas pesquisas dela, eu trago essa questão. Esse município tem baixa fidelidade, média ou alta, em relação às legislações de gestão democrática do Brasil, né? Isto é, uma relação que articula análise sobre como os municípios deliberam a seleção de diretores escolares em documentos legais. Obviamente, eu vou ver também como que está nos documentos. Como eu fiz nos 13 municípios, eu farei nos 92 municípios, que já iniciei, inclusive, no primeiro semestre deste ano. Pode passar. Os resultados até o momento demonstram que os municípios operam com baixa escala de democracia. Isso já é também, tipo assim, eu nessa pesquisa... é uma das primeiras conclusões. Mas a gente ia nos estudos da Daniela Patti, inclusive num artigo recente dela, publicado ano passado, ela também já nos alerta essa questão da baixa escala de democracia, baixa fidelidade normativa. E que oscila o mecanismo de eleição e consulta na seleção de diretores escolares. Muito interessante isso. Nesses 92 municípios, eu não posso falar com muita precisão hoje, porque eu iniciei a minha pesquisa, alguns falam eleição, outros falam seleção de diretores, dos 92. Só que esse processo de seleção de diretores é muito engraçado, porque é igual ou pior ao de indicação. Porque eles fazem apropriações elásticas sobre essa seleção de diretores. Como que eles fazem? São 3 indicados, mas o prefeito é que escolhe, o secretário é que escolhe, uma lista tríplice. Tem um município da região serrana, eu não vou falar em identidade ainda, porque eu também estou em curso, que foi muito engraçado. Temos sempre que manter o anonimato, né, dos nossos... Sim, exato. Tem um município da região serrana que é muito curioso, porque é muito bem amarrado as legislações deles. Só que se a gente pegar as legislações e analisar, a gente vê que é indicação, e que a indicação acontece de uma forma até mais assustadora, porque há uma consulta pública, e a consulta pública pode ou não ser aceita pelo poder público. E aconteceu isso na cidade. A comunidade escolher determinado diretor foi um homem e o prefeito não aceitar porque ele era a oposição. Isso no município da região serrana. Observa-se inicialmente uma tensão colocada no campo de estudo sobre gestão democrática entre as categorias eleição e consulta, inscritas desde a produção do texto da política, né, usando Steven Ball. Pode passar? Eu trago algumas considerações finais. A gestão democrática das escolas se encontra legalmente assegurada, isso é indiscutível. É interessante que eu comecei a fazer algumas comparações com alguns países que eu comecei a viajar durante o mestrado. Eu falei assim, como que o Brasil a gente avançou pós-Constituição, principalmente, em discussões de gestão democrática, em discussões de democracia. É inegável esses avanços. É inegável. E ela é legalmente assegurada, mas não se encontra um cenário de concretude. Isso, hoje, até nesse estágio da minha pesquisa do doutorado, né, eu posso afirmar isso até mesmo por causa da dissertação. Destaco ainda que o que está previsto no plano de orientação dos municípios não está necessariamente em curso. É o que eu disse. Os planos municipais dizem uma coisa, as leis orgânicas dizem uma coisa, na prática acontece completamente diferente. Estou me reportando agora aos 13 municípios que eu posso afirmar, porque foi fruto da minha pesquisa, né? O fato da previsão de eleições ou consulta comunidarizações não é garantidor de que elas estejam efetivamente ocorrendo. Isso a gente tem que ter bem claro também. Por isso que eu fiz questão de ir nos municípios, porque senão eu teria acesso a todos esses documentos virtualmente, por meios eletrônicos, né? Nesse sentido, busco no doutorado pesquisar o contexto da prática
em cada município, né? Pode passar, por favor? A professora Elisângela está dando um troço ali. Olha só, eu sou jovem, na minha idade, em fato, é fulminante. Você vai a campo 92 menos 13, é isso? Nos 13, eu também não vou deixar de contemplar os 13, porque eu vou fazer uma discussão do contexto da prática, né, professora? Que não deu tempo da dissertação. Nesse aspecto... Dionis, não vai dar tempo nem fazendo 20 doutorados, Dionis. Eu tenho que falar com seus orientadores e co-orientadores, Dionis. Mas uma assim, coisa é legislação, né? Você mergulha, né? Todas leis orgânicas e todos os planos municipais, nos quais, né? Nas leis, né? De gestão democrática, como você mencionou, que não são todos que tem também. Mas e a campo nos 92 municípios, com pandemia ou sem pandemia, não dá conta, Jones? Você está no segundo ano. O que acontece? Eu já iniciei. O campo? Lá indo, em cada município? Alguns. Porque que acontece? Eu já faço uma pesquisa de grupo de pesquisa, eu já faço essa pesquisa. Sim, eu acho que isso é até importante você até mencionar, né? Deixar claro. Quando você menciona a professora Daniela Patti, né? Tem o grupo de pesquisa do IFRJ, né? Que você participa e, né? Como você falou, você investiga essa temática há 10 anos, né? Então é algo que te mobiliza. Mas, como disse o Júnior, escreveu o Júnior, haja na energia não, são pernas, braços, não sei, tem que faltar tudo aí, né? Porque se for o grupo de pesquisa todo em campo, se dividindo, né? Eu acho que ainda é possível. Agora você é sozinho, bichinho, eu já estou... O que acontece? Essa pesquisa já estava sendo iniciada pela professora Daniela Patti, e nessa região aqui, inclusive, por mim. Ela conseguiu um financiamento, então a gente já havia iniciado também, antes da pandemia. Ela recebeu, mas quando ela recebeu o dinheiro para começar a fazer as visitas em todos, veio a pandemia. Então, infelizmente, mas como eu estou no início do doutorado, deixo isso bem claro, eu estou ainda discutindo sobre o vendedor, e eu já iniciei, que eu achei um grande avanço, né? Inclusive a escrita do primeiro capítulo. Mas, enfim, eu estou terminando agora, esse mês que vem, as disciplinas, todas as disciplinas, e aí eu vou poder me dedicar mais a isso do que realmente se recorte. Adorei você justificando. Tipo, eu já estou terminando as disciplinas, Elis, obrigatórias, vou cumprir todos os meus créditos, aí eu vou me dedicar apenas ao campo, apenas. A visitar somente 92 municípios, super tranquilo. E fazer o cotidiano da tomada de decisão, por meio de práticas e ações que contemplem aqueles e a quem a escola se destina e os que escolheram ali trabalhar. Os pais, os profissionais, os alunos, toda a comunidade escolar. Né? Pode passar. E eu finalizo com a bibliografia básica aí, só algumas, obviamente. Pode passar, por favor. E de tudo, fica acima de tudo, a gratidão, né? Por estarmos aqui com saúde, em plena pandemia. E eu acho que aqui todos são profissionais de educação, os que não são poucos, vacinados, em breve com a segunda dose. É isso. Eu agradeço a oportunidade, até de aprender um pouquinho também agora na minha tese, escutando a professora Elis, que sempre contribuiu também comigo, sempre me ajudou muito. O grupo dela, Tereza, Amanda, Pâmela, que eu tive também o prazer de fazer disciplina de gestão com a professora Daniela Patti, né? E é isso. A minha tese de doutorado, ela ainda está começando a ser estruturada. Então, eu acho que eu tenho bastante tempo ainda para discutir, ouvir alguns professores, como a professora Daniela, a professora Elisângela, até a mesma professora Ana Cristina. Tem a matriz de diretores escolares, que eu já até estou fazendo um artigo com a professora Daniela Patti. Foi o meu trabalho final na disciplina de gestão do semestre passado com a professora Daniela Patti, a matriz apresentada para a professora Ana Cristina. Depois eu queria até compartilhar com a professora o texto que eu fiz. E é isso, agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho de algo que me inquieta muito e que dia a dia eu estou aprendendo um pouquinho, né? Cada dia eu falo assim, nossa, não sabia disso, que interessante.
Não, Obrigado. assim, a gratidão é nossa, Dionis, de você estar aqui conosco, compartilhando não só a sua trajetória profissional, acadêmica, em andamento, e todos esses links que você faz, né? E de a gente perceber que, apesar de. Sabemos que eleição não é sinônimo, sim, de gestão democrática, como também você trouxe. Eu fui indicado, né? Você foi um diretor, né? Que sempre por indicação, não é verdade? E isso não é sinônimo de uma gestão não democrática. Então, é sempre para a gente tentar desconstruir, sair das caixinhas nesse sentido. Lógico que o mundo ideal é que vamos conceituar ou não, aí como você trouxe a questão da eleição, da consulta pública, é que todos participem, né? Haja verdadeira participação. Quero te apresentar a Bruna, está aqui conosco. Bruna, né, está no Ministério Público, você vai encontrar a Bruna. Prazer, Bruna. Né? Não sei se virtualmente ou, né, ou presencialmente. A Pâmela, que está, né, investigando também a questão do MP, a gestão democrática. Então, assim, para trazer para a gente possibilidades, né, não só de investigação, né, investigar a gestão democrática, né, a questão da seleção de diretores, que também gestão democrática e seleção, né, Pâmela, que está comigo no doutorado e está investigando, mas, assim, trazer para todos nós que estamos aqui nessa conversa construir e desconstruir, né? Essas ideias cristalizadas que nós temos em relação à gestão democrática. E você mencionou aí a matriz de diretoras que está, né? A Ana, não sei se a Ana continua conosco, mas no sentido de que também está um bafafá, né, nacional, essa discussão, enfim, um desafio, porque está se colocando a matriz versus gestão democrática, e aí é sempre uma questão que eu fico muito preocupada quando a gente polariza, né, uma discussão e não consegue ter uma mediação ou ter percepções de pontos de contato, enfim, porque ao polarizar, né, isso versus aquilo, é o que você falou, vem uma consulta pública, uma lista tríplice, mas se não é do meu partido, eu não vou, né, eu não vou chamar, enfim, o que foi o mais, né, votado, entre aspas, né, nessa consulta pública, né, o que recebeu mais votos. E aí é um desafio a gente sempre pensar, como você falou. Por outro lado, nessa região, como você trouxe, dos 13, né, municípios, eles todos foram eleitos por voto, não é isso? E aí você me traz esse perfil. Então, é um desafio a gente tentar construir, desconstruir, perceber essas realidades. É o que você falou, também estou tentando entender o Rio de Janeiro, mas é o que você falou, o que são 200 milhões de pesquisas, né, no município do Rio de Janeiro. E é um desafio também de a gente perceber que, independente do município, né, estou até curiosa quando você chegar no município do Rio, já que, né, gente, ele vai estudar os 2092, por que não, né? Quando você chegar no Rio de Janeiro, investigando a gestão democrática também, né, Pâmela, para a gente fazer uma discussão, Pâmela, aí junto, fazer uma dobradinha com o Dionis, para ver se as percepções são as mesmas, porque nós já fizemos, né, entrevistas, né, com promotores e tudo, mas para a gente tentar entender como é que se dá efetivamente. Uma coisa é o que está no papel, né? Outra coisa é o que acontece no contexto da prática, como você falou. Eu entendo isso, que você quer saber como é que está no contexto da prática, mas é um desafio muito grande, né, também. E até mesmo, como você falou, a gestão democrática, você pontuou muito bem lá, né? Não adianta até aqueles professores saberem até o artigo, inciso, né, da gestão democrática, seja na Constituição, na LDB, no PNE, mas, né, na meta lá 19, sabe aquilo tudo de cor, mas efetivamente não vivenciar, não construir, como fazer isso, entende, na prática? Né, que é para além do que está escrito, para além de estar ali, aqueles 3 municípios lá têm a lei, mas como é que eles vivem sim, experienciam? Essa é uma questão para mim. Como é que eles vivenciam, experienciam essa gestão democrática? Porque você falou assim, os outros 10 municípios não têm. Aí eles têm medo, eles já não sei o quê, né? Aquela coisa assim. Mas todos eles foram indicados.
Todos eles foram indicados, né, os diretores ali nesse processo, apesar de estar escrito ali, como você falou, eleição, não sei, eu estou pensando aqui junto com você, esse desafio da gente pensar aqui, eu não sei se mais alguém tem, né, tem aí no grupo, alguém queira, né, perguntar, porque todos estão querendo, todos os seus artigos que você mencionou, nós vamos postar lá no Class uns artigos, né, vou pedir tudo, né, para o Jones. Nós somos meus sozinhos não, tá, gente? Meu orientador. Sim, mas é isso que você falou, é no coletivo mesmo, porque você faz parte de um grupo de pesquisa, e é um coletivo. Olha, a Jéssica quer fazer uma pergunta, né, depois o Júnior. Por favor, Bela, dá uma olhada aí na fila de espera, né? Porque é nesse sentido da gente continuar essa conversa, essa troca. Lógico que a gente tem um teto aí, porque depois nós vamos para a aula, né, de estágio em gestão, né, às 20 horas, mas só para a gente pensar aqui juntos, né, esses desafios da gestão democrática, desse processo de seleção, né, independente do formato, né, que está escrito ou que ele é vivenciado. Jéssica, eu vi você, Jéssica, não sei se apareceu mais alguém antes e depois Júnior. Oi, pessoal, boa noite, turma, tudo bem? Vou ligar aqui a câmera. Então, ótima apresentação, explanação assim excelente. Esse assunto é um assunto que mexe muito comigo, porque eu escolhi pedagogia através das ocupações de 2016, né? Não sei se você acompanhou, mas aqui no Rio, uma das pautas que a gente pleiteava, né, e que movimentou muito, foram as eleições para a direção, né? E aí foi uma aula, assim, assistir você falando dessa questão mais voltada para a região mais do interior, né? E aí como que é diferente, né? Acho que é muito importante a gente trazer essa comparação, né? Essa questão, quando você aponta essa questão do coronelismo, né? Que ainda é presente, que ainda existe, né? Aqui no Rio a gente vai encontrar e é muito tenso, né? A gente perceber, porque inclusive isso foi uma das situações que eu mais vivenciei, assim, durante esse movimento, né, das ocupações, foram que, assim, as escolas estaduais periféricas, né, que eram as escolas que estavam ali pleiteando água, alimentação, né, direitos básicos, essas escolas, geralmente, elas tinham seus diretores diretamente indicados pela SEDUC, né, pela Secretaria de Educação. E aí, quando a gente, por exemplo, aqui no Compositor Luiz Carlos da Vila, que foi a escola que eu ocupei, que eu participei do movimento e que eu estudava, né, também, estava no terceiro ano, quando a gente foi pegar o histórico desse diretor, era um professor de história que já estava afastado por denúncias de outras questões em outras escolas, e quando a gente entrou na sala dele, que a gente teve acesso até o computador, que inclusive nem é uma coisa que deveria sentir orgulho, no sentido de explorar a vida pessoal. Mas é isso. Se for criminoso, não fale, pelo amor de Deus, está sendo gravado, não fale. Não fale. Gente, não, foi um momento muito interessante, marcou ali a autonomia dos alunos, né? E a gente teve acesso a essa parte da escola que era negada. E aí, quando a gente entrou no computador desse diretor, a gente descobriu vários conteúdos nazistas, assim. E aí, na época, ele se desculpou e disse que aqueles conteúdos eram porque ele era um professor de história, né? E aí, isso definiu muito a forma que ele tratava a gente, né? Então, a gente percebeu que por isso que ele tratava os meninos de forma muito, assim, grosseira, assim. E na época que que eu estudava lá nesse colégio, ainda existia parceria com a Polícia Militar. Então, imagina só, uma escola periférica que já tem todo o contexto de militarização, tendo que lidar, né, com uma escola também militarizada. Então, eu queria que você comentasse um pouco se você chegou a pegar essa onda, se chegou a ler alguma coisa sobre, se você tem... Porque, para a gente, foi uma conquista, né? Apesar que algumas escolas, inclusive essa escola, Compositor, hoje em dia ainda não acontece, né? As eleições de forma democrática, vamos pensar assim, não ocorrem. Ainda é indicação, então, assim, foi uma conquista, ainda há algo, né, a ser construído, enfim, acho que é umas questões assim que eu queria pontuar.
Ah, e eu tenho um livro muito bom que eu queria indicar para a turma, que é da Maria Clara Fernandes. Ela é uma psicóloga e ela fala bastante assim, desse movimento, que eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, né? O que ocorreram nas escolas em 2016. Escreve pra gente no chat depois o nome do livro, tá bom, Jéssica, querida? Vou passar para o Júnior. Eu posso responder eles? Ou não? Você prefere Não, que... é porque só... Júnior, tá no mesma linha? Acho que ele pode responder. Então tá. Você sabe, tá? Rapidinho. Então, Jéssica, obrigado pela pergunta, muito pertinente, inclusive. Te indico os estudos, inclusive ela está ainda fazendo a tese de doutorado dela, da doutoranda em educação da professora Daniela Pato Janaína Goulart, que ela pesquisa, né, os movimentos estudantis. Ela pesquisa essa questão dos movimentos de participação dos estudantes. Então, eu acho que ela também pode te ajudar muito nessa questão. Como mencionado... Eu não lembro se a Marcela também não estava nessa temática? A Marcela vai em várias, né? Mas a Marcela é mais voltada para a democracia em si. Marcela, democracia. E a Janaína, os movimentos estudantis, né, no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, Jéssica, ela fala muito sobre as ocupações em 2016. Só que ela fala em específico de algumas escolas. Eu também tenho uma amiga de mestrado, que eu posso te passar o contato dela, Gleice Abut, professora de História do Estado, que pesquisou a ocupação em dissertação de mestrado dela, pesquisou a ocupação de uma escola Calabouço, a escola conhecida como Escola Calabouço. Eu participei de alguns momentos da pesquisa dela, porque ela se tornou uma grande amiga no mestrado, então também posso passar o contato dela. A pesquisa dela foi elogiadíssima, inclusive. Eu, Jéssica, na minha dissertação de mestrado, eu me dedico pouquinho, eu não tenho muita leitura sobre os movimentos sociais em si, os movimentos estudantis em si. Sempre culpo muito isso, mas não é uma forma de tirar a responsabilidade minha, jamais. Mas o pouco tempo do mestrado, 2 anos, além das disciplinas, não nos permite fazer algumas coisas. A questão do movimento estudantil era algo que eu queria ter estudado mais. Não só dos movimentos estudantis, mas os movimentos de um todo. Dos professores, da organização dos professores, né, dos professores, dos alunos, movimento estudantil, e de outros movimentos também. O que eu peguei na minha dissertação foi ler alguns textos, inclusive essa minha amiga me ajudou muito no mestrado, a Gleice, na década de 80, para o período da importância deles, o período de redemocratização do país. Porque eles tiveram uma grande importância, como tem hoje também várias frentes. A exemplo, a gente tem aí um novo Fundeb, que foi fruto de muitas reivindicações de diversos movimentos pelo Brasil afora. Mas a minha leitura é mais da década de 80, tá, Jéssica? No período de redemocratização do país. Não é muita leitura, é pouca leitura. Eu fui muito ajudado por um amigo da época do mestrado, a Gleice. A Janaína também, porque eu já participava do grupo de pesquisa da professora Daniela Patti, me ajudou também com várias ações, com vários artigos, que me permitiu escrever algumas páginas destacando o papel dos movimentos, inclusive dos movimentos estudantis. Participei dos movimentos estudantis, né, participei no sentido de acompanhar, né, mas eu já não era mais aluno, nessa época, inclusive, eu estava como diretor escolar, e esse é o meu contato, e eu destaco na minha dissertação, inclusive estará na minha tese, a importância dos movimentos estudantis, dos movimentos profissionais da educação e dos movimentos populares, sociais, entre eles diversos, né. Mas o meu foco foi na década de 80. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer escolhas quando a gente vai fazer pesquisa. Por exemplo, e é muito duro fazer escolhas, quando a gente é novo, pesquisador novo, verdinho, entrou no mestrado, a gente quer abraçar tudo. E no doutorado também. E aí a gente, tipo assim, eu tive que fazer escolhas, e não discutir mérito e desempenho foi uma delas. Não focar no papel dos movimentos sociais foi uma delas. Enfim, tem que fazer escolhas, né? Infelizmente, é isso.
Júnior, querido, ser parcimonioso mesmo, né? E eu acho que isso faz parte da investigação também, são das escolhas, né? O nosso recém-doutor, Júnior, querido. Que não me convidou para a defesa. Quero Pois deixar é, tô aqui eu fiquei para começar pedindo chateadíssimo. desculpa. Ai, que bom te ouvir, Diógenes. Obrigado, Elis, também por ter me acudido aí no link. Quando você estava falando ali sobre todo esse processo, eu fiquei pensando em alguma coisa associada ao plano, né, aos planos municipais. Porque, assim, tem um elemento que, inclusive, o próprio professor Dourado fala, né, da ausência de planejamento, né? Tem um texto dele de 2007, também é do mesmo ano do texto da professora Sofia, né, que fala sobre essa descontinuidade e ausência de planejamento. E aí, quando a gente olha para a questão associada à gestão democrática, olhando para esses planos, me suscitou, acho que, não sei se são duas perguntas ou então duas questões aqui para a gente conversar, né? A primeira delas está relacionada diretamente ao fato daquilo que você disse, que as legislações acerca da gestão democrática, elas trazerem especificamente ou exclusivamente a questão da eleição ou da escolha de diretores, né? E aí, quando a gente olha na meta 19, a meta 19 anuncia isso, né? Ela fala lá do prazo de 2 anos e associado a isso, logo depois desse prazo, ela traz a questão da escolha a partir de critérios de mérito, desempenho e por aí vai, né? Então, eu fiquei pensando o quanto a própria escrita da meta pode ter influenciado a compreensão dos entes federados, né, das instâncias subnacionais em relação a este elemento, né? E a outra, que também fiquei pensando, a partir do que você falou, Diógenes, que é sobre como os planos municipais eles acabam sendo um Ctrl+C e um Ctrl+V, muitas vezes, né, do Plano Nacional de Educação. Outro dia eu estava vendo umas metas associadas ao financiamento e o município dizia da implementação de 7% do PIB nacional no financiamento. Eu fiquei pensando, gente, um município pequenininho que não tem, assim, 7 mil habitantes dizendo que o país precisa investir 7% do PIB, né? Como é que o município pode dizer isso? E aí eu fiquei pensando, olhando para a gestão democrática, que pressupõe participação, né? E aí essa qualidade, ou como que essa participação também se dá, e olhando para esses planos, né? Eu não sei se você conseguiu olhar para isso na sua pesquisa, você vai fazer isso na sua pesquisa de doutorado também, mas pensar o quanto esses planos, muitas vezes, também são elaborados numa lógica de participação que, às vezes, ela é muito mais no sentido de você dizer, olha, a gente tem pessoas participando numericamente, do que efetivamente a garantia dessa participação para um processo de planejamento, aí até resgatando um texto da professora Elisete Arelaro, que ela fala dessa necessidade da participação no processo de planejamento da educação, né? Então, é uma conversa, na verdade, né? Como que foi isso? Você conseguiu olhar para isso, ainda que não esteja lá na sua dissertação, porque tem muita coisa que a gente enxerga e que a gente não põe, porque se for colocar tudo, a gente fica escrevendo até não sei quando, né? Mas se você conseguiu olhar um pouco para isso e qual que é a sua percepção disso? É isso. Obrigado, tão bom te ver aqui. Olha só, você foi muito feliz em trazer no início da sua fala o professor Donaldo Bello, porque ele foi um grande divisor de águas para mim no entendimento de participação, principalmente de controles, né? Ele tem um livro da capa verde, Acompanhamento e Controle Social da Educação, que foi um divisor de águas para mim no início no final da minha graduação, porque ele faz uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro, neste livro dele, e o livro é uma denúncia, digamos assim, muito interessante, porque ele mostra que as reuniões do Conselho Municipal de Educação aconteciam dentro de carro. Está escrito no livro dele. As reuniões dos Conselhos Municipais de Educação aconteciam dentro de carros, aconteciam na casa do fulano, enfim, os conselhos municipais de educação eram compostos
por pessoas que o secretário falou assim, entra no conselho, pessoas próximas ao secretário, por pessoas próximas ao prefeito. Sabemos que no Conselho Municipal de Educação existe a cadeira, que é a indicação do prefeito, a indicação que é a cadeira dos diretores, mas todos sempre são arranjados para serem pessoas que compactuam com as ideias do secretário, para não haver divergências, né? Para não haver, né, confronto de ideias. Então, você foi muito feliz em trazer o professor Donaldo Bello, e ele nos ajuda muito em relação a isso. Na minha pesquisa, o que eu percebi nos 13 municípios, Júnior? Olha só, eu percebi foi o seguinte, todos os municípios, eles pegaram técnicos da própria Secretaria de Educação, porque são pessoas também indicadas politicamente, porque não há concurso público para trabalhar no setor pedagógico da Secretaria, porque eu já fui também no setor pedagógico de Secretaria, né? São pessoas de lá mesmo que você vai ficar responsável pela meta de 1 a 5, você pela meta de 6 a 10, você pela meta de 10 a 19, exemplo. 4, 5 pessoas. E aí eles colocavam essas 5 pessoas como responsáveis por a realidade dos municípios, né? Você me perguntou se eu pude ter essa percepção e tive, só que eu não coloquei na minha dissertação, porque aí já era outra discussão. Mas por incrível que pareça, no meu trabalho de conclusão de curso, eu falo algumas coisas relacionadas a isso, na graduação. E aí, mas como no Estado de Janeiro tinha Denise Korecha, que era responsável por monitorar, ela é da SEDUC, por monitorar o acompanhamento, ela participa muito de movimentos de profissionais de educação, essas coisas assim, não sei se vocês a conhecem. Por monitorar, ela falava que tinha que ter o responsável, mas também que tinha que ter os corresponsáveis. Então, se você pegar nos municípios, desses 3 que eu pesquisei, tem o responsável e o corresponsável. Porque tem que ter o nome da pessoa, inclusive. Tem que ter o nome da pessoa. Responsável pela elaboração do COI. Aí tem que ter o nome. Técnico da Secretaria de Educação. E o que eu quero dizer com isso tudo? Não houve participação. Muitos municípios, eles tinham que provar que tiveram reuniões, encontros, conferências. Eles até faziam, mas aquelas conferências, geralmente, alguns não fizeram, quero deixar isso bem claro. Eles disseram que fez de uma forma diferente, porque e aí eu já entro também respondendo essa pergunta, há apropriações elásticas dos textos normativos, apropriações elásticas, e eles arrumam um jeito para isso, né? Apropriações elásticas, que é um termo que a professora Daniela Patti usa muito. E aí, o que acontece? Não houve participação, houve um envolvimento de 6, 7, 8 pessoas de dentro da secretaria, de redigir, de fazer, inclusive, muitas das metas, não todas, quero deixar isso bem claro, mas em específico na 19, o copia e cola, né? E entregar aquele documento que o Ministério Público, inclusive, estava cobrando. Então, nesses 3 municípios, se configurou assim. No de Miracema, sendo bem sincero, eu já sabia que tinha acontecido isso antes da minha pesquisa, inclusive da graduação, porque eu já era diretor da rede, eu já era professor da rede, então eu já sabia. Mas dos outros, né, que configurou, né, somando o Miracema mais 12, os 13, foi assim que aconteceu, infelizmente, e em cima dessas apropriações elásticas, que eu vejo dos gestores do Poder Legislativo e Executivo, de fato, uma desconsideração desses termos por parte deles, porque eles sabem que existem os documentos, mas eles acham que, como é só um documento para cumprir de praxe, a gente não tem que seguir. Então, eles sabem que existe, sabem que inclusive, a própria lei orgânica fala disso, ou o plano municipal fala disso, mas a prática acontece de uma forma completamente diferente. Eu acho que é por aí, nesses 3 municípios que eu pesquisei, Júnior. Espero que eu tenha, assim, respondido a sua pergunta, que foi algo muito estarrecedor para mim. E eu só pude perceber isso, essa percepção, em cima da pergunta que você fez, com a minha visita à Secretaria Municipal de Educação, conversando com eles. Eu
falo isso na minha dissertação, que foi porque os documentos, eles não te dizem muita coisa, eles te dizem só o que está escrito. Você indo lá, você vai desde até dos documentos, porque se eu não tivesse ido a Cambuci, eu não sabia que lá teria uma lei de gestão democrática. E eu falei com eles, eu falei assim, gente, eu falei com a secretária na época, que era esposa do prefeito, olha que interessante. É assim que se configura o cenário do interior. Eu falei assim, gente, por que você não disponibilizou essa lei? É uma lei bem feita, eu elogiei, sabe? Mas, quero deixar bem claro também, resumem a lei de gestão democrática só a questão de seleção de diretores de escolas e eleição. Desconhece essa questão de constitucionalidade do termo eleição, não vi nenhum saber dessa ADI, não, nenhum município sabia, porque eu tive a oportunidade de conversar. Então, o que a gente vê são apropriações elásticas e assim, nessa escala que a professora Daniela Patti nos propõe, uma baixa fidelidade normativa e nessa escala de gestão democrática, baixíssima. Nessa escala de gestão democrática. É isso. Eu acho interessante depois você trazer também para a gente, Jones, o artigo que você mencionou, porque alguns autores trazem o termo, né, eleição, e talvez Paro, o Ângelo Souza, né, são alguns autores que são referências, né, na nossa área e que eles trazem o termo eleição. Mas esclarecer, né, essa normativa é importante. Até mesmo nós, equivocadamente, até dentro da universidade, nós falamos que é eleição e sabemos que não é, que é consulta pública, né, para os nossos, né, em cada momento, ou é reitoria, né, o reitor, ou são os decanos, enfim, cada hora, né, cada momento essa consulta, mas, né, dos diretores também, das escolas, mas só para a gente entender que desde a Amanda acabou de ingressar e está mandando beijos, né? Mas a ideia é que a gente consiga, dentro de tudo que você trouxe, né, da realidade lá dos 13 municípios, quando olhar os outros municípios que nós moramos ou trabalhamos, né, tentar também ver essas realidades que são distintas, né? Estou vendo a Ana Carolina, né? Ela tá assim, ó, desde o começo, ó, ela só na cabeça assim, né? Porque é um desafio mesmo, né? A gente efetivamente olhar no texto que um autor escreve sobre gestão democrática e trazer alguém falando, né, sobre a pesquisa que realizou, né, essa prática, várias pessoas colocando aqui elogios, né, em relação a você, Jones, na sua fala, mas, assim, é isso que você falou, a gente está aprendendo o tempo todo, né, e eu aprendo muito com os meus orientandos também, né, enfim, no grupo de pesquisa, no POGEF, né, aprendo muito com eles o tempo todo. A Ana acabou, falei em Ana, e a Ana acabou de levantar a mão para falar. Então, Ana, querida, você passa a palavra para você, e acredito que seja a última fala, e antes disso, assim, mais uma vez, gratidão, viu, Jones, por você estar aqui conosco, e deixando claro, assim, para todo mundo que vai... essa sua fala, esse nosso encontro, ele vai estar vinculado dentro do Classroom, tá bem? E depois vai para o nosso, olha só, gente, divulgando, que o POGEF agora está entrando nas redes sociais, né? E nós estamos fazendo uma página do POGEF, a Bela, né? A Bela está criando uma página. Então, esses vídeos todos, esses encontros todos nossos gravados, vão todos para a nossa página, tá bem? E a gente vai divulgar mais adiante. Nasceu ontem à noite, né? O filho está nascendo. Um beijo grande. Fala, Ana, passo para você, bichinha. Oi, boa noite. Estou fazendo estágio de gestão com a Elisângela. Já fiz a disciplina de gestão com ela também. Fiz planejamento com a Ana Cristina. Então, assim, estou um pouco por dentro das discussões, apesar de não ser a minha área de pesquisa. Mas eu acho extremamente importante a gente pensar essas questões, porque mesmo que a gente não tenha pretensão de ser um gestor, mas a gente tem que estar a par, justamente por causa da questão da gestão democrática. Como é que eu sou uma professora numa escola e eu não sei
quais são os deveres da equipe diretiva. Estava assistindo hoje o Colóquio Internacional, a entrevista com os professores Alberto e o Zaldir. Obrigada, estava tentando lembrar. Que, aliás, assim, achei assim, o trabalho do diretor, né, da equipe do professor Zaldir, assim, uma bola fora da curva, assim, podemos dizer, porque a gente tem realmente essa questão de, tipo, tem a consulta pública, mas depois que é feita a consulta pública, o que acontece? Sabe? Cadê a consulta com a comunidade escolar para estar sendo feita essas decisões, que são decisões importantes? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, não tem. Eu estudei praticamente a minha vida inteira em escola pública, e eu só lembro da consulta ser na hora para escolher o diretor, o diretor adjunto e tudo mais, e não ter essa consulta para as demais decisões de maneira geral, né? Então, assim, realmente ressignificar o que a gente está chamando de gestão democrática. A tal da eleição é suficiente, né? E a questão do PNE, verdade. Estudei PNE com a professora Ana Cristina, a gente lia o PNE federal, a gente lia o PNE de alguns municípios, e assim, a gente não via diferença, e que é completamente bizarro, porque a gente sabe que os municípios estão dentro do contexto nacional, mas que cada um tem sua especificidade, e onde é que estavam as especificidades você não acha. Então, assim, a professora Ana Cristina, inclusive, fez um exercício muito bacana, uma proposta muito bacana, que a gente tinha que montar, acho que um PPP para alguma escola. Ela deu uma escola para ela dava uma escola para a gente, e aí a gente tinha que detectar quais eram os desafios que tinham naquela escola e pensar um planejamento e ir buscando, tanto no PNE nacional quanto no municipal, né, as metas para a gente fazer isso. Então, foi muito interessante, né, para a gente que está na graduação ter um pouco dessa realidade. Outra coisa, eu queria parabenizar pelo seu trabalho, porque, assim, eu acho loucura, você também acha loucura, assim, é muito município, mas você é corajoso, então estou torcendo. Se não der no doutorado, depois vai, né? O pesquisador vai acontecer, não tem problema. Mas eu faço parte de um grupo que a gente pensa muito realmente na experiência mesmo, e ver você trazer essa experiência, a gente sabe que é importante a parte teórica, mas essa experiência sua de ir lá e perguntar, e entrevistar, e saber um pouco melhor, direto, isso realmente faz toda a diferença na pesquisa, né? Foi o que você falou, você pegar o documento que está na internet é completamente diferente de você ir lá e estar cara a cara com a pessoa. E muitas vezes surgem mais informações e mais indagações daquele contato. Então, eu achei assim incrível, maravilhoso, e era isso que eu queria comentar um pouco. Obrigada, Ana Carolina, pela sua contribuição. E eu queria destacar um ponto da sua fala que é algo também que me chamou muita atenção nas 3 leis, nas únicas, né, que eu encontrei em relação aos 13 municípios. Eles resumiam a gestão democrática à seleção de diretores escolares ou eleição de diretores, né? E você trouxe exatamente isso que me chamou muita atenção naquela época. A gestão democrática ela não se limita a isso.
a eleição de diretores, a seleção de diretores escolares é apenas um dos mecanismos de gestão democrática, do processo de gestão democrática da escola. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, porque os municípios estão caindo numa interpretação errônea da própria legislação e caindo nesse erro de associar a gestão democrática somente à seleção de diretores escolares, o que não é. Só isso mesmo que eu queria comentar em relação à sua fala, certíssima. Foi algo que me chamou muita atenção na pesquisa dos 13 municípios, como apresentado aqui, e agradecer a sua participação, excelente. Continue, assim, participando das sessões de gestão. Não, a Ana é muito ativa, né, Ana? Nos eventos no Paulo Freire, em todos, né, nesses espaços, né, Ana? No presencial e agora à distância. Como o Jones trouxe, né? São outras instâncias também. Os grêmios estudantis, a elaboração do PPP, as associações, os conselhos de classe, os conselhos escolares, né? Em cada município pode ter um nome. No caso do Rio, é o SEC, né? Escola, né? Conselho Escola Comunidade. Enfim, são várias instâncias de possibilidades, né, dessa gestão democrática se construir, né, ser construída, né? Então, realmente é um fator muito limitador pensar que é só, estou falando dentro da escola, né? E fora da escola, os conselhos, né? Como o Jones mencionou, e como esses conselhos são constituídos, né? Enfim, tanto o de controle, enfim, de acompanhamento, como, né, você falou do Conselho Municipal, e com isso, você está falando do Conselho Municipal de Educação, mas são vários conselhos, né, o professor Donaldo Belo, né, trata de, né, Conselho do Meio Ambiente, enfim, vários conselhos, e assim, a ideia é que o encontro de hoje seja uma sementinha para novas discussões, viu, e para a gente pensar, né, que essas instâncias, né, de considerar não só a comunidade escolar, mas também a comunidade local, né, do entorno, para se pensar nessa tomada de decisão, né, de se pensar a escola, né, e isso a gente sempre brincou, brincou não, né, a gente sempre conversou assim na aula, que não é só para chamar o pai, né, para o dia da festa, ou para reclamar que o filho é indisciplinado, que a nota é baixa, né, efetivamente trazer esse pai, né, para a escola, para se discutir e pensar a escola. Esse é um grande desafio, né, para o diretor, porque não é fácil, gente, também não é, né? Não dá para a gente achar que é algo consciencioso, vamos dizer assim, né? Há um consenso na gestão, né? É difícil, cada um tem a sua perspectiva, e é tentando mediar e chegar a algo que seja melhor para o coletivo, né? E não para o meu umbigo, né? Eu acho que é isso que falta em qualquer instância, a gente pensar o que é melhor para o coletivo, independente, às vezes, é uma decisão que vai até contrária ao que eu penso como diretora dessa escola, mas se o coletivo, né, deliberou, né, pensou ali, né, Amanda, pensou, né, e tomou uma decisão de que o melhor para a escola é tal ação, tal atividade, tal escolha de oficina, tal, né? É o que é possível naquele cenário. E assim, mais uma vez agradecer a todos, bichinhos, assim, foi ótimo ter vocês aqui. Tiramos foto, Liz? Oi? Tiramos foto? Olha, tivemos, mas podem printar mais, porque depois vocês vão para a internet, né? Vocês sabem disso, que é o direito, né, como é que é? No Facebook. Olha só, descobri, gente, que eu sou muito desatualizada. Eu só uso mais o Facebook, né? Quase não uso Instagram. Aí estão usando um termo novo aí, que é brega, que não sei o quê, que é aquilo. Não quero nem entrar nessa discussão, no mérito aí. Na minha época era brega mesmo. A Bela tá pedindo sorriso, hein? Sorri, hein, gente? Abrindo as câmeras, todo mundo, para a Bela tirar foto. Mas eu gosto do Facebook, gente. Mas o pessoal tá falando que é o Instagram, todo mundo só usa Instagram, não usa Facebook mais. Vou tirar. Eu sou da época do Orkut. Gente, vamos lá. 1, 2, 3. Tirou, Bela. Câmeras abertas, gente, para foto. Eu sou da época do Orkut, sim. Eu só fui para o Facebook quando acabou o Orkut. Eu só vou sair do Facebook quando acabar o Facebook. Eu sou assim, né?
Ah, vamos lá, de novo. 1, 2, 3 e... Pronto, gente. Vocês ficaram maravilhosos. Gratidão, Bela. Por favor, você faça aí você melhore a foto, né? Se houver necessidade aí, que nós vamos para as redes. Mas brincadeiras à parte, assim, gratidão mais uma vez por todos vocês estarem aqui. E qualquer dúvida, bichinhos, coloquem lá no Classroom que nós podemos encaminhar, né, para o Dionis. E outra coisa, pessoas que estão falando de dúvidas aí em relação ao trabalho em grupo, postem lá no Classroom, que eu vou gravar um vídeo, e vamos ensinar isso também, tá, gente? Para gravar um vídeo, para botar no Instagram, bota lá no Classroom também, sei onde for, esclarecendo, tá bom? Um beijo grande. Vamos agora para a próxima aula. Obrigado, gente. E Dionis, espero te ver. Olha só,